momento Papo de Mãe está no ar e o assunto é anemia na gravidez. Mais uma vez, vamos falar da importância do pré-natal e o que fazer quando há alguma alteração. A anemia é a falta de ferro no organismo e isso acontece em mais da metade das gestantes. Nossas convidadas são a ginecologista e obstetra Carolina Ambrogini e a Patrícia Mantovani, mãe da Isadora, de 5 anos, e grávida da Lorena. Você está em que semana de gestação? 29ª. Você contou as semanas mesmo. É, 7º mês, 29ª semana, aquela coisa que só os médicos, na verdade, explicam melhor, né? A gente até já fez um programa sobre essa contagem. É confuso, mas a gente aprende. E você tá com anemia? Eu tenho desde o início, né, por conta de uma cirurgia bariátrica que eu fiz há 2 anos atrás. Então, essa gestação, ela tá sendo bem cuidada por conta disso mesmo. Exame quase todo mês para ficar monitorando. E você tinha essa anemia antes da gestação já? Já há 1 ano atrás eu tive que tomar até medicação na veia, só comprimidinho não resolveu. E já tive que fazer isso de novo, logo no comecinho da gestação, medicação na veia também. Mas agora está controlada, ela aparece, mas ela não some, mas ela está baixinha. Então, a gente controla bem. Doutora Carolina, por que as grávidas ficam com essa anemia? É comum? Porque a gente até falou, mais da metade apresentam. Então, o ferro é a molécula básica da hemoglobina, que transporta o oxigênio. Então, o feto, né, o bebê, tem uma demanda muito grande de oxigênio para poder crescer. Então, se a ingesta da mãe não é adequada, ela pode ficar com anemia e comprometer o desenvolvimento da criança, que é o mais sério. E tem níveis de anemia? Quer dizer, tem uma anemia que é mais fraquinha e que daí essa acontece mesmo e não precisa fazer nada? E tem anemias mais fortes? Então, é até importante você ter comentado isso, Mari, porque as grávidas, né, os índices para grávidas são diferentes para as mulheres que não estão grávidas. Então, para a mulher que não está grávida, o normal é ter uma hemoglobina acima de 12, tá? A gestante, como ela tem uma diluição do sangue, é normal ela ter uma hemoglobina até acima de 11, né? Então, abaixo de 11 já é considerada anemia e precisa tratar, tá? E, Patrícia, quais são os sintomas? O que você sente quando você tem anemia? Agora está bem controlada, mas era um sono absurdo. Até o terceiro mês, na verdade, né? Toda gestante tem muito sono, mas o meu era sobrenatural, assim, era um negócio absurdo. Tava conversando e eu apagava. E tinha... as pessoas que frequentam minha casa, tudo, ficavam preocupadas, né? A ponto de, vai no médico, pelo amor de Deus, mas eu tô tratando, mas não é da noite pro dia que vai passar o sono. E a hora que puxa ali o olho, né? Bem clarinho, não ficava aquele vermelhinho. Então, todo mundo ficou muito em choque quando eu fiz os exames e apareceram. Então, e aí, a preocupação em se alimentar melhor, né, comer melhor, e precisa comer melhor, mas não pode comer muito, porque aí também atrapalha a gestação. É uma loucura. Chega num nível que você não pode comer demais, né? E tem outros sintomas, doutora Carolina? Então, depende dos níveis de anemia, né? Uma anemia leve dá, assim, só um cansaço, um sono. Agora, uma anemia mais severa já dá falta de ar, dá um cansaço extremo, a pessoa só consegue ficar deitada. Então, tem que ser monitorado, né? E existem grupos de risco, né? É importante a gente falar disso, até porque o seu caso é um deles, né? Sim. As pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que está cada vez mais comum hoje, dependendo do tipo de cirurgia, elas têm dificuldade de absorver o ferro. Por isso que algumas vezes não adianta só tomar vitamina, precisa receber o ferro por via endovenosa. E as vegetarianas... né? Também tem um risco maior para anemia. E, doutora Carolina, durante o pré-natal, existem exames para ir controlando, até para saber se essa mulher está com anemia ou não? Sim, é um exame fundamental no pré-natal, que a gente realiza no 1º, no 2º e no 3º trimestre, né? Então, a gente avalia a hemoglobina para ver se existe anemia ou não. E também avaliamos o ferro e os depósitos do ferro, que é a ferritina. Então, exame de sangue, exame né? de sangue. Tem que pedir no exame de sangue. Exato. E daí, quando acusou a anemia na gestação, que semana que você estava quando acusou? Foi logo no comecinho, acredito que com 15, 16 semanas, aí eu já tive que partir mesmo para o hospital para tomar essas medicações na veia.
porque o médico que faz, né, o meu pré-natal, ele fala assim, olha, só o comprimido não vai resolver não, a gente vai ter que ser mais enfático aí para melhorar. Mas daí curou e ficou normal e depois então, voltou ou tá? Curar não curou, né? Então eu já fiz a 3ª leva de exames, inclusive, né, tô para levar para ele agora, ainda tá baixo. Mas assim, o estoque melhorou. Mas ainda tá baixinho, mas já não é nada mais tão preocupante quanto no começo. A Patrícia teve que ir para o hospital, mas existem casos que você consegue tratar em casa? Sim, no caso dela, ela não adiantava tomar muito, porque o estômago dela é menor, não tem a capacidade de absorver o ferro, né? Então aí é feito por via endovenosa, porque aí elimina esse problema da absorção. E age mais rápido. Exato. Mas, assim, as gestantes todas têm que estar cientes de que elas precisam ter uma boa alimentação, né? A alimentação delas vai impactar em tudo na gravidez. Então, os alimentos que são ricos em ferro, como carne, os grãos, os vegetais de folha escura, eles têm que ser priorizados. Então, não é uma questão de comer muito, é uma questão de comer os alimentos certos, né? Não, com certeza. Então, a gente pode até dar mais algumas dicas de alimentação para saber se tem alguns alimentos que não são indicados, né, para essa grávida, que podem até, não sei, piorar a anemia, enfim, daqui a pouco você explica. Nosso papo continua logo depois do intervalo. O Momento Papo de Mãe volta já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o tema é anemia na gestação. Doutora Carolina, as grávidas que têm anemia, além da carência do ferro, elas têm carência de outras vitaminas? Olha, a anemia mesmo, ela é causada pela diminuição do ferro. Claro que existem diversas doenças hematológicas, algumas doenças hereditárias, como a talassemia, que aí não são dependentes de ferro, né? Um rol grande das anemias. Mas daí, geralmente, a paciente já tem um diagnóstico anterior à gravidez, né? Ela tem só que tomar um cuidado a mais e ir monitorando para, né? Agora, a carência de outras vitaminas podem interferir no desenvolvimento do feto, como, por exemplo, a vitamina D, na questão dos ossos, o cálcio, né? Então, todo o pré-natal precisa ser focado nessa suplementação, né, de vitaminas, né, e que, na grande maioria das vezes, pode serem adquiridas com uma boa alimentação e também no polivitamínico que a gestante, toda gestante usa, né, um polivitamínico, ele já costuma ser bem completo. E, Patrícia, você seguiu essa alimentação, né, essas dicas até que a doutora Carolina deu no bloco anterior, procurou esse tipo de alimento rico em ferro e descobriu também que alguns alimentos era melhor você evitar? Sim, sim. Inclusive, eu faço acompanhamento mensal com nutricionista também, pelos dois motivos, pela cirurgia e pela gestação. Então, não dá para descuidar. E, assim, por exemplo, beterraba, que é rico em ferro, eu não posso porque é rico em açúcar. Então, ela, para mim, para o meu organismo, entra em conflito. Pode comer, mas só um pouquinho. O fígado, que é uma das melhores fontes, né, de ferro, por conta da bariátrica, a nutricionista falou que eu poderia comer tranquilamente, por conta da gestação, só uma vez por semana. Então, eu tenho um balanço que eu preciso e me alimento do jeitinho que elas explicam, mas tudo diferenciado. E é interessante comentar que se você, por exemplo, se você almoça e daí você come algo que seja rico em cálcio, como leite, uma sobremesa, por exemplo, um iogurte, um pudim que tem leite, você atrapalha a absorção do ferro, né? E o ferro, a absorção do ferro, ele é potencializado pela vitamina C. Então ajuda muito na refeição você tomar um suco ou pingar um limãozinho, um suco ácido, né? E tem muitas farinhas no Brasil que já contêm ferro, né? Ferro e ácido fólico, né? Justamente para evitar essa carência da população, né? Doutora Carolina, se não tratar, o que pode acontecer com esse bebê? Então, é justamente a restrição do crescimento dele. Muitas vezes o parto tem que ser antecipado, ele começa a entrar em sofrimento. Então, o pré-natalista precisa ir acompanhando o desenvolvimento do bebê também. A gente acompanha o peso pelo percentil, né? Então, o percentil, ele dá uma média
de como o bebê está comparado com outras gestações na mesma faixa etária. Então, a gente vai comparando. Quando o percentil está abaixo de 10, né? Então, menos de 10% dos bebês nessa faixa etária, né? Nessa idade gestacional, tem esse peso, então significa que está tendo uma restrição de crescimento. E aí o pré-natalista precisa ou fazer uma intervenção, né, com uma vitamina, ou às vezes até fazer uma medicação endovenosa, enfim, tentar entender o que está acontecendo com aquele bebê. Até para não precisar antecipar o parto, né? Ainda bem que tem o complemento, né? Para ajudar a gente. Tem o diagnóstico e o tratamento, Graças né? a Deus. Eu vou aproveitar que a doutora Carolina está aqui e trazer uma pergunta que foi enviada pela Daiana Farias, de Hortolândia, interior de São Paulo, pelo nosso Facebook. Ela pergunta o seguinte, olha, doutora, é possível ter uma terceira gestação com 2 cesáreas anteriores? Na última, o médico disse que havia aderência dos órgãos. O que fazer? Olha, se você tem mesmo uma grande vontade de engravidar, não é uma contraindicação absoluta, né? É só um cuidado que o médico vai precisar ter na terceira cesárea. É importante falar que a cada cesárea as aderências vão ficando cada vez maiores, né? Então, a aderência é quando um órgão gruda no outro. Então, às vezes, o parto vai ser mais difícil, o médico vai precisar fazer uma reserva de sangue, caso a paciente precise, ele vai ter que ter uma equipe de apoio. Então, é um cuidado maior que ele vai ter que ter na hora da gestação, do parto, né? Não é uma contraindicação absoluta você engravidar, você até pode, só que precisa ter esses cuidados na hora do procedimento. Olha, então, sobre anemia na gestação, acho que a gente falou bastante, né? Mais uma vez fica aqui a recomendação do pré-natal bem feito, de fazer um pré-natal, que é muito importante, né, doutora? Exatamente, é o pré-natal que identifica os problemas e trata os problemas. Né? Legal. E você teve parto normal ou cesárea, a primeira? Cesárea. Teve cesárea. Mas ela pode ter um parto normal, embora tenha tido uma cesárea? Não é doutora? ideia. Sim, pode. Não é ideia. E a anemia também não impede? Não, a anemia, assim, até o parto normal, ele tem uma taxa de sangramento menor do que a cesariana. Sim. Então, se a paciente tiver com uma anemia, o recomendado é que ela tenha um parto normal. E aí, a perda sanguínea pós o parto, né, que a mulher sempre perde sangue, ela precisa ser monitorada. Então, às vezes, a paciente tem que tomar um ferro após, né, na fase de puerpério, que é uma outra preocupação também, né? A suplementação de ferro, ela tem que acontecer também após o parto. Então, ficar de olho aí, né? Durante a amamentação atenta. também. Patrícia, muito obrigada pela presença no Momento Papo de Mãe. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada pelas orientações. Imagina, obrigada. É um prazer sempre estar aqui com vocês. A doutora tem alguma rede social para deixar? Tem o Insta, né, que é @doutora Carol Ambrogini, e o site, que é www.carolinaambrogini.com.br. Obrigada. Tá ótimo. Olha, o Momento Papo de Mãe terminou por aqui, mas fica como dica para as grávidas o nosso canal no YouTube com vários programas sobre gestação. Até a próxima. Tchau.